Olá, irmãos e irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Hoje é domingo, dia do Senhor. Estamos celebrando o segundo domingo da Quaresma. E aqui vamos fazer a leitura e reflexão do Evangelho deste dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés. Estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho deste segundo domingo da Quaresma deste ano é uma reflexão sobre a transfiguração de Jesus num alto do monte, na montanha sagrada. Jesus levou 3 discípulos. Eram tantos discípulos que o Senhor tinha, e ele levou exatamente estes 3. Por quê? Porque existia um projeto em levá-los para a montanha. Pedro era um homem muito difícil, de cabeça dura, pensamento reduzido, ignorante. Os 2 irmãos, Tiago e João, eram irmãos violentos e agressivos. Tanto que tem aquela passagem que narra que quando Jesus e eles não foram bem aceitos numa cidade, eles perguntaram a Jesus se eles poderiam tocar fogo naquela cidade. Notem violência, agressividade no coração destes homens. Então, quando o Senhor leva exatamente estes 3, era para mostrar que a sua transfiguração poderia também ocorrer em cada um deles. Os 3 precisavam também ser transfigurados, como de fato foram. Porque depois da ressurreição de Jesus, Pedro se tornou o chefe, o líder da igreja. João, juntamente com seu irmão, se tornaram pessoas dóceis, os discípulos do amor, da caridade, do bem. Lá no alto da montanha, Jesus se transfigurou. Sua roupa, seu corpo, tudo mudou de aparência. Teve uma metamorfose sobre ele. Uma luz muito forte saía do seu corpo. Glória, esplendor, tanta coisa luminosa saía dele. Aqui nós temos 2 mensagens. A primeira é para dizer que Jesus é de natureza também divina. Verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Assim nós dizemos na nossa profissão de fé. Mas a transfiguração também tinha uma outra proposta. Já antecipar aquilo que aconteceria com o corpo do Senhor depois da sua morte, a sua ressurreição,
a glorificação do seu corpo. Portanto, não percamos estes dois objetivos da transfiguração no Monte Tabor: a natureza divina e o anúncio já da ressurreição do Senhor. A narração diz que apareceram ali naquele momento dois personagens do Antigo Testamento, Moisés e Elias, duas figuras respeitadíssimas na tradição judaica. Moisés, o libertador do povo, como já conhecemos a história, e também o legislador, porque recebeu de Deus os mandamentos e transmitiu e ensinava ao povo como viver a justiça de Deus na sua vida. Elias é o ícone do verdadeiro profeta. É aquele que defende a fé no Deus único de Israel. E notem que os dois personagens mais importantes da tradição judaica estão conversando com Jesus Cristo. Isso é para dizer que toda a lei, a Torá, juntamente com a profecia, todo o Antigo Testamento, está dialogando e apontando para Jesus Cristo. Ele é Deus entre os homens que veio nos salvar. Ele é a resposta definitiva do Pai. Não precisamos e não devemos esperar outro, senão Jesus Cristo, como salvação definitiva para as nossas vidas. Pedro, naquele momento maravilhoso, com tantas coisas mais vistas, ele ficou encantado e disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro falou de tendas. É interessante isso. Naquele tempo, no tempo de Jesus, existia uma festa judaica que se chamava a Festa das Tendas. Era uma semana de festa com comidas, bebidas, apresentações, celebrações. E na Festa das Tendas, Israel lembrava do tempo que era peregrino no deserto e que morou muito tempo em tendas antes de conquistar a terra prometida. Quando Pedro fala a Jesus de tendas, de um certo modo ele está tentando ligar Jesus à antiga tradição judaica. Talvez naquele momento Pedro ainda não estava aceitando a novidade de Jesus Cristo. Pedro amava Jesus, nós sabemos disso. E naquele momento especificamente Pedro amava a ideia que ele tinha criado de Jesus. Não aceitava o Jesus real, do jeito que ele era, mas amava e aceitava aquilo que ele tinha de expectativas sobre o Senhor. Talvez esse seja o nosso grande erro com Jesus, com Deus, mas também nas nossas relações fraternas e humanas. Criamos muitas falsas expectativas sobre os outros. E isso traz muita decepção e frustração. Não que os outros nos causem isso, mas somos nós que causamos tudo isso em nós. A melhor forma de não se decepcionar, não se frustrar, é aceitar as pessoas, a vida, do jeito que ela é, sem fantasiar. E digo mesmo sobre Deus. Às vezes criamos tantas ilusões sobre Deus, sobre tantas mágicas que Ele poderia fazer na nossa vida, e às vezes não acontecem essas mágicas, e nós ficamos decepcionados. É porque precisamos de fé, relação humana, com pé no chão. Olhar para Deus, para os homens, do jeito que é, na sua verdade. Isso que é importante. Sem os rótulos, sem as expectativas. Irmãos, hoje é domingo, nós estamos nos preparando já para mais uma semana de lutas, de trabalhos, de decepções, de tantas situações que o dia comporta. E eu te desejo muito discernimento, força espiritual
para você continuar a tua jornada em paz, bem. Tem muita coisa que te aflige, muitas coisas te perturbam, mas entrega tudo nas mãos de Jesus Cristo. Desça dessa montanha e venha para a planície com Ele. Desça dessa autoilusão e comece a caminhar na planície, ou seja, na vida real e verdadeira. Que Deus te abençoe, um forte abraço, fique com Deus, salve Maria Imaculada.